O reino dos céus, versículo 20, de novo. Eu queria fortalecer e lembrar esse conceito do reino de Deus. O reino de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus. Ele tem regras. Você vê várias pessoas dizendo, como eu faço para entrar no reino? O reino de Deus é chegado. Nós estamos falando desse, e é o que Jesus veio fazer, ele veio trazer o governo dele. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Tem uma vinha, então ele sai de manhã, é hora da colheita, de manhã cedo ele sai, e vocês o que estão fazendo? Né? Vão trabalhar lá, e ele ajusta, eu falo, ele ajusta 1 denário. 1 denário para trabalhar o dia todo, 1 denário por dia, versículo 2. Tendo ajustado, ele conversou e acordou, certo? Ajusta 1 denário por dia de trabalho, mandou para a vinha. O primeiro que foi ia trabalhar 12 horas, ok? 12 horas. Aí quando passou 3 horas já, 9 horas estava faltando gente para o trabalho, ele estava circulando, disse, eu preciso de mais gente. Aí ele disse, o que vocês estão fazendo aí? Não, nós vamos trabalhar lá. 1 denário para o dia de trabalho. Esse aqui, agora, teve um grupo que trabalhou 12 horas, esse grupo vai trabalhar 9, o outro grupo vai trabalhar 6, que aparece ali, perto da hora 6ª e da hora 9ª. Procedeu da mesma forma. E, versículo 6, saindo por volta da hora 1/10, ou seja, lá na saideira, de tardezinha já. Esse aqui ia trabalhar 1 hora só. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que vocês estão aí desocupados? Podia trabalhar o dia todo na minha hora. Disse, não, ninguém nos contratou. Então disse, vamos lá, tem trabalho. 1 hora. Ao cair da tarde, então, grupos trabalharam 12 horas, grupo de pessoas trabalharam 9 horas, grupo de pessoas trabalharam 6 horas, grupo de pessoas trabalharam 3 horas, um grupo de pessoas trabalharam 1 hora. Nós diríamos o quê? Quem trabalhou mais, ganha mais. É lógico, é racional, é justo, é correto, é sábio. E Jesus conta essa parábola exatamente para apertar nesse botão do nosso coração. Essa é a razão. Jesus conta uma história, ele quer ensinar alguma coisa para nós. Ao cair da tarde, ele chama os trabalhadores e paga o salário. Começando, e é interessante que Jesus disse, ele começa dos últimos. Se começasse dos primeiros, o primeiro pegar o salário e ir embora, não ia ter o efeito. Então, olha a cena. Tem um grupo lá, todo mundo parado. Aí, eu acho, é muito interessante o nosso Deus, né? O nosso Deus, quando ele chamou Samuel para ungir o rei Davi, ele diz, vai na casa de Jessé e uns, ele não disse quem é. Aí ele começa, é esse, não é. Aí chama todos os irmãos, todo mundo, chama todo mundo. Enfileirado os irmãos, não é esse, ele achou que era, não é, ele é bonito, é o mais velho. Aí Samuel aprendeu a dica, não vai pelo que tu raciocina. E todo o conceito do reino de Deus é isso. Te esvazia do que você acha. Considera o que Deus quer. O reino de Deus significa não o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho que é justo. Porque, mas pastor, eu já tenho 20 anos de cristianismo, mas ainda você não chegou ao ponto onde a tua mente é totalmente redimida e restaurada e você não pensa como Deus. Então, não confia que você é o que você acha que é. Quando você for lidar com o assunto, você, não, eu já sou maduro. Não, você não é tão maduro quanto você acha que é, você não é tão sábio como você acha que é, você não é tão sabedor do que é certo, você não é tão puro, você não é tão intentável como você acha que você é. Aproxima-te da vida com um coração humilde. Você não é tão bom como você acha que você é. Você não é tão esperto como você acha que você é, e nem tão santo como você acha que é. Não tão sábio como você acha que é,
não conhece tanto Deus como você acha que conhece, e você não é tão maduro como você acha que é. Te aproxima da vida e de tudo com um coração humilde. O Samuel, no seu estágio já avançado de andar com Deus, de ouvir a voz de Deus, também se apoiou no seu coração e foi: é esse aí, é o Eliabe, é o mais velho, esse é o rei que Deus quer. Esse é o rei que Deus quer. E você percebe, meu irmão? Nós somos rápidos em concluir. Isso é o que Deus vai fazer. É isso que Deus quer. Deus vai fazer assim. E você monta tudo. O reino de Deus significa o reino de Deus. Significa que o que Deus pensa, você não está pensando no momento. Você precisa render o teu coração. Nós precisamos parar com essa ideia, graças a Deus, que Deus pensa que nem eu. Não, porque eu sou maduro, é lógico que Deus vai fazer isso. Não, Deus vai fazer o que você não faz ideia do que Ele vai fazer. Se você quiser o reino de Deus na tua vida, e o reino de Deus significa intervenções divinas na tua vida, milagres sobrenaturais, você tem que render o teu coração. Eu não sei o que Deus quer fazer. Se Deus não edificar, se Deus não proteger, se Deus não revelar para mim, eu não sei o que Ele está pensando. Essa é a descrição de um coração humilde que vai acessar o reino de Deus. Eu não sei o que Deus está pensando e eu não sei o que vai acontecer se eu fizer A, B ou C. Eu não sei o que Deus está pensando e o que Ele está planejando. Nós somos rápidos de olhar para uma situação, concluir, dizer: é isso que tu quer, Deus. Não, não é. Passam os filhos todos de Jessé, e aí Samuel, homem repreendido por Deus, diz assim: qual é a conclusão óbvia? Se nenhum dos filhos apresentados, tem que ter um outro filho, mas é meio ofensivo para um pai dizer que está faltando um filho, né? Um dos eventos mais importantes daquela família, um rei ia nascer e o pai ia deixar um filho de lado. Amém? Na minha lógica não fazia sentido. Amém? Ah, não, tem um filho lá que ficou lá, ou seja, que o pai também achava: isso aí não vai dar em nada. E nós vamos chamar um rei. Davi, com certeza, não é. Somos nós. Isso aqui jamais vai acontecer. Esse fulano Deus jamais vai usar. Isso aqui não vai. O reino de Deus precisa entrar no nosso coração. Isso aqui jamais vai acontecer na minha empresa. Aí no dia seguinte acontece na tua empresa. Ah, mas eu jamais vou ser promovido. Daqui a pouco você recebe uma dupla promoção. Amém? Amém. O reino de Deus é assim, ele chega reinando. Amém? O rei reina, ele governa, ele chega reinando, e a única coisa que ele pede é: te rende. Rende o quê? Rende o quê? Tomar a cruz, meu irmão. Tomar a cruz. Não é dizer: a minha enfermidade é a minha cruz. Jesus já levou na cruz dor, doença, pobreza, carência, tudo Ele já levou. A única coisa que Ele não levou, que depende de ti, é a tua eu sei, não o meu querer. Esse é que precisa tomar a cruz. E negue-se a si mesmo. É isso que Deus quer. Então, cuida para dizer o que é a cruz. Nós às vezes estamos dizendo que nós estamos carregando uma cruz que Jesus já carregou. Então ele chega ali, ou seja, ninguém estava entendendo o que Deus estava fazendo. Nem o profeta, nem ninguém. Aí Deus, instruiu: nós vamos esperar aqui então o tal de Davi. Davi põe o pé dentro da sala. É esse. Amém. Já bagunçou toda a lógica do nosso coração, a sabedoria. Isso que significa: ele vai envergonhar a sabedoria do homem, achar: não, esse aí nunca vai dar rei. Esse aí vai dar um rei, um baita de um rei. Amém? Segundo o meu coração. Amém? Entra Davi na sala, seu rei. E aí a Bíblia fala que Samuel ungiu a Davi no meio dos irmãos, para todo mundo olhar. Amém.
eu teria feito uma cerimônia privada, porque pelo jeito, ao eles não receberem eles, provavelmente Davi não era o cara muito, né, bem visto por eles. Faz uma cerimônia privada, porque você negou o mais velho, o mais apropriado, todo mundo. Ele negou todo mundo. Davi, eu não cantinho aqui, mas não fala para ninguém, mas Deus faz questão de você no meio de todo mundo. Esse aqui é o rei. Então eu fiz esse paralelo porque Jesus conta essa história, está alinhado todos. 12 horas de trabalho, 11 horas de trabalho, 9 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, 3 horas de trabalho, e os caras de 1 hora de trabalho estão aqui, humildes, né? Nós vamos ganhar, senão, aí estão conversando, se nós ganhar qualquer coisa aqui, 1 denário, divide por 12, nós vamos ganhar alguns centavos. Mas já valeu, nós estávamos sem fazer nada. Aí eles estão ali, né? Porque eles estão calculando pela justiça do homem, e os outros estão dizendo, vou ganhar o meu denário. Então, a primeira coisa que acontece, eu vou ganhar o meu denário. Os daqui, né? Eu vou ganhar um denário, bem ganhado, né? Trabalhei, fadiga, sol forte. 1 denário, graças a Deus. Assumindo lá no interior deles que os próximos vão ganhar 0,9, 0,3. Todo mundo de olho, né? Começa por lá e manda embora o patrão, para não envergonhar os outros, para não criar caso, né? Não cria constrangimento para as pessoas. Paga lá, manda embora, dá uma cesta de Natal e manda adiante. Amém. Vem pagando de lá para cá. Aí Jesus, na história dele, do reino de Deus, nós estamos falando do reino de Deus, ok? Como o reino funciona. Ele pega esses primeiros e dá 1 denário para eles. Dá 1 denário para quem ganhou, trabalhou. Os caras ficam felizes da vida. Até aí tudo bem, porque agora mexeu toda a equação de novo. Agora eu tenho revelação do amor de Deus. Puf, revela, e aí você recebe a bondade de Deus, e os caras daqui dizendo, eu vou ganhar um pouco mais do que 1, eu vou ganhar bem mais do que 1. E aí vai. Aí Deus vai, puf, detonando 1 por 1, indignados. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Não é o reino dessa terra. É o reino de Deus. Nós queremos o reino de Deus. Amém? Amém? Nós queremos o reino de Deus. E aí tem toda aquela... O proprietário respondendo, disse a ele, amigo, não te faça injustiça nenhuma. Nós acordamos, é 1 denário, né? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. O reino de Deus tem a ver com o que Deus quer. Tudo depende de Deus querer. E Deus sempre quer para o humilde, ok? Uma dica para os irmãos. O humilde sempre Deus quer, Ele dá graça sempre para o humilde. Então, Deus está olhando o coração. E aí Ele diz assim, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu. Deus é dono de toda a prata, tudo que é dele. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. E aí Ele diz algo interessante. No reino de Deus, a nossa justiça, ela expõe a bondade de Deus como algo injusto e errado. E Deus já bagunçou o nosso coração. O outro texto que eu queria ler com os irmãos está em Lucas, Lucas 18. Eu vou ler esses textos e aí nós vamos não tomar muito tempo. Lucas 18. Versículo 9. Propôs Jesus uma outra parábola. Aqueles que se consideravam justos a si mesmos. Então nós estamos falando de justiça agora. Aqueles homens disseram que eu não fui justo no pagamento. Aqui Deus está de novo levantando esse assunto. Aqueles que se acham justos. Essa turma se achava justo. Você não faz a mínima ideia do que Deus pensa. Amém? Esse cara que recebeu 1
tendo trabalhado 1 hora, você não conhece a vida desse cara, que Deus diz assim, essa é a hora de recompensa. Tu trabalhou, serviu e nunca fez nada, agora o reino de Deus vai se manifestar para ti. A bondade de Deus está se expressando. Não, mas não é nessa. Deus faz o que Ele quiser. Amém? Você não sabe o que Ele está fazendo. Então você vê justiça humana e bondade de Deus. É o que nós temos diante de nós. Justiça, esse lado de justiça, porque a justiça do homem é diferente da justiça. Eles se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os 2 foram orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto de pé, orava de pé, de si para si. Amém. Oração que não passa do teto, é base bíblica para elas. Orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou. Amém. Graças a Deus, excelentíssimo, soberano Deus, que eu não sou que nem essa turma. A ralé. Amém. Eu dou o dízimo. Amém. Essas pessoas que roubam, injustos, adultos, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tem. E, meus irmãos, o meu ponto é você chegar no final do ano e começar a olhar e dizer assim, Deus, eu fui fiel, eu fui na igreja todo domingo, eu li a Bíblia todo dia, e você começar a achar que daí você tem direito a uma lista diferente de Deus. A minha sugestão para os irmãos é que Deus tem uma lista totalmente diferente. Nós fazemos coisas na nossa vida porque nós amamos a Deus. Mas o galardão e a bênção de Deus depende da bondade de Deus. Deixa Deus ser bom com você nesse final de ano. Não olha para o teu passado e diz assim, eu mereço ou eu não mereço. Porque daí nós estamos totalmente fora do princípio do reino de Deus. O reino de Deus não tem mereço. Amém. Não, porque eu mereço essa promoção, Deus, olha o que eu fiz. Você está indo a Deus com a lógica errada. E aí ele diz assim, o publicano, estando de pé, longe, distante, não ousava nem levantar os olhos aos céus. Batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Na outra parábola, você diz, o primeiro é o último será o primeiro. Então, o que o reino de Deus está fazendo? O reino de Deus está ajustando certas lógicas da nossa vida. O que vale no mundo não vale no reino de Deus. Ah, mas pastor, eu posso adaptar certos princípios do mundo no reino de Deus? Não, não pode. O mundo inteiro jaz no maligno. O senso de justiça que nós fomos treinados, que está nessa mente, ela é uma abominação aos olhos de Deus. No mundo sem Deus nós vivemos, nós confiamos, nós éramos responsáveis pelo nosso sustento, pela nossa cura, tudo era nós. O reino de Deus, agora, tudo é presente e a provisão de Deus. Toda a boa dádiva, tudo que é bom vem de Deus e de Deus somente. Deus dá provisão, Deus dá perdão, Deus dá salvação, Deus dá graça, Deus é que cura, Deus é que provê tudo. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso provedor, Ele é o rei da glória e é por isso que nós adoramos a Ele. Amém. Por que você adora a Deus? Porque tudo vem dEle. Por que você vê arrogância no coração do homem? Ele diz assim, eu não dependo de ti, Deus. Eu faço, eu sei, eu consigo, eu sou justo, eu quero meus direitos, eu quero agora. Eu falei assim, não existe adoração, simplesmente só é possível quando você sabe tudo o que você tem não tem nada a ver contigo. Nada a ver contigo. No reino de Deus você não tem direitos. Eu fiz esse ano, eu fui um bom menino, Papai Noel, eu quero uma bicicleta. Não tem isso. Tudo o que nós podemos almejar ou querer é nos méritos dEle e na bondade dEle e é na lógica dEle. O que Ele procura é a adoração. Amém. Esse é que Ele procura, alguém que reconhece que Ele é o Senhor. Que Ele é Deus. Mais um texto, Lucas 17. E aí depois nós vamos concluir. De caminho para Jerusalém, versículo 11, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos.
De longe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Exclamaram por misericórdia e compaixão dele. Ao vê-lo, Jesus disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eu fico impressionado com esse texto. Porque Jesus, de longe, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. A palavra dele carregando poder. Amém? Tremendo isso. Aconteceu que eles, indo em obediência à voz de Deus, eles foram purificados. Então, 10, de novo. Você pega grupo de pessoas, você vê? Eu citei a família do Jessé, onde Davi foi escolhido. A família de Jessé, onde um foi escolhido. Os trabalhadores da vinha, vários trabalhadores da vinha, onde um grupo foi escolhido. Os dois que foram orar juntos, um desceu justificado. E agora você vê 10 leprosos, os 10 clamando por solução. Jesus compadece de nós. Os 10 indo foram purificados. Os 10 caminhando. Um olha. Eu não sei o que passava com os outros 9. Mas a diferença do reino de Deus, de entrar, a porta de entrada no coração, no reino de Deus, é a adoração, é rendição, é submissão ao governo, ao senhorio, de reconhecer Deus está entre nós. Esses aqui, eu não sei o que passa na cabeça deles. Finalmente Deus nos atendeu, né? O que faz alguém não voltar e dar gratidão a Deus? Lepra não é uma coisa pequena. Lepra exclui a pessoa da sociedade. O que faz uma pessoa ser curada? E não adorar, beijar os pés, se atirar com o nariz e a testa no chão em adoração e gratidão. O que faz isso é simplesmente o reino de Deus entrou ou não entrou. A pessoa diz assim: é justo, não é justo, eu mereço isso. Esse é o que está em jogo e eu estou colocando isso para os irmãos. A diferença entre a nossa atitude é eu mereço e o adorador diz eu não mereço. Essa é a diferença. De tudo que você tem foi dádiva de Deus, você pode ter duas coisas: eu mereço porque eu fiz e fui fiel e aconteci, e com base na minha fidelidade, no que eu sei que eu vou fazer, Deus tem que me dar e vai me dar. Ou você diz: eu não mereço tudo que eu ganhei e eu não mereço tudo que eu estou diante de ti, Deus. Essa é a diferença entre o reino de Deus e o reino e o nosso. Amém. E o reino da carne no nosso coração. Eu faço, aconteço, eu sei, eu mereço, não é justo, não é correto. Então, um grande desafio para nós nesse final de ano, ao nós chegarmos nessa conclusão de Natal, é lembrarmos de novo que o Rei Jesus nasceu. E o governo está sob seus ombros. E o governo dele não vai ter fim, e ele tem paz sem fim para liberar. É um governo de paz, de alegria, de bênção. Existem milagres no reino de Deus, existe provisão no reino de Deus, existe perdão no reino de Deus, existe salvação no reino de Deus, existe vida no reino de Deus. Toda boa dádiva, tudo que nós precisamos, cada detalhe, vem de Deus. Então, quando nós chegamos diante dessa encruzilhada na nossa vida, muitas vezes, onde nós podemos ser tentados a dizer: Deus, eu fui fiel a Ti. E meus irmãos, seja fiel a Deus por amor a Ele, mas isso não é base para ganhar nada de Deus. Essa é a diferença. A graça de Deus não torna vã a graça de Deus, porque você não compra nada com esforço humano dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um reino onde Deus governa, o reino dele, ele é o provedor, Ele é o que cura, Ele é o que sara, Ele é o que libera. Esse é o nosso Deus.
Tudo vem dele por amor a ele. Ele é rei. Você não faz nada com esforço humano para ganhar qualquer coisa. Então você olha, o leproso ganhou a cura dele, não fez nada. Amém. E normalmente lepra era um sinal de pecado no Velho Testamento, de maldição, de juízo. Então olha o que você tem. Você tem alguém que ganha cura pela graça de Deus. Alguém que ganha provisão sem trabalhar, vamos dizer assim. Alguém que ganha cura sem ter direito à cura. Eles estão pedindo, tem compaixão de nós. Nós não temos direito à cura, tem compaixão de nós, ganha a cura. E alguém que pede perdão e ser propício a mim, e sai. Todos aqueles que vão até Deus exigindo e tendo direito, porque eu quero, eu tenho direito, esses saem com a mão abanando. Em Lucas 7, esse é o meu último texto. Jesus, no texto dos leprosos, ele diz assim, onde estão os outros 9? Ninguém voltou. É interessante que Jesus, sem constrangimento nenhum, ninguém veio, onde estão os 9? Onde estão os... Estou na praia, curtindo a bênção. Jesus fala isso. Mas tudo que você tem foi de volta. Esse é o conceito de adoração. Tudo vem de Deus. Então tem muito constrangimento no cristianismo, que Deus não tem nada de constrangimento. Onde estão os outros? Não, eles estão ocupados. Eu me lembro de uma música que aprenderam quando era criança. Não posso ir ao banquete, não insista, por favor. Comprei a minha vaca, casei com o meu amor, tenho terras e negócios que não posso perder. Tu vais me desculpar, não posso ir ao banquete. Essa música eu aprendi como criança. A mim me serviu bastante essa música. Então Jesus pergunta, por que ele não pode ir? Não, porque nós estamos ocupados com outras coisas. O que esses 9 estavam fazendo que era tão importante? Não, a vida deles mudou antes e depois de Cristo. A atitude daquele homem foi se prostrar aos pés. E aí, algo que mexe com o nosso coração é a frase que Jesus disse. Isso que tu fez é fé. A tua fé te salvou. Jesus identifica a fé no coração humilde que veio se prostrar para agradecer algo que ele não tinha direito. Então, Jesus veio identificar a fé. E nesse último texto que eu quero ler, é a história do servo do centurião, que disse, chegaram para Jesus, versículo 4, diz assim, ele tinha um servo muito doente, que estava à morte, e os fariseus, e os religiosos, e os amigos disseram assim, ele é digno, faz isso, cura ele, Jesus, ele é digno, cura ele. Suplicaram, ele é digno que faça isso, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele era amigo do povo, edificou a sinagoga, todo mundo torcendo por ele. Então Jesus foi com eles. E já perto de casa, o centurião enviou-lhes amigos e disse, Senhor, não me incomodes, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres na minha casa. Amém, é uma benção certas pessoas que dizem, Senhor, não afofa o meu ego, porque o reino de Deus não funciona desse jeito. Amém. Eu sou digno, ele é digno, ele merece, ele merece, ele merece, ele merece.
Ele é justo, ele é digno. Ele construiu a sinagoga, tem que curar ele. Eu fiz boas obras, eu vivi 1 ano certinho. Ele é digno, ele é digno. E esse homem diz assim, nem vem. Eu não sou digno nem de que tu entre perto da minha casa. Nem entra na minha casa. Por isso eu não me julguei digno de ir ao teu encontro. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. É impressionante, porque também eu sou homem, e aí ele fala da autoridade, faço isso, faço aquilo. Jesus, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. Amém. Jesus se admirou da razão porque ele pediu a cura, não com base na sua justiça. Jesus, tu sabe, né? Eu tenho feito tudo certinho esse ano. As pessoas estão sendo injustas comigo, mas eu tenho mantido fiel. Deus podia resolver esse problema. E aí, tu vê assim, o povo aí está dizendo que eu sou bom, né? E Jesus admirou-se dele, porque ele disse, não foi nessa base que ele foi até Jesus. E aí ele diz assim, ouvidas essas palavras, admirou-se, voltando-se para o povo, disse, afirmo-lhes que eu não achei fé como essa. Então, o que tem a ver um coração humilde, que não se baseia na sua justiça própria, que Jesus diz assim, isso aí é fé. Fé é alguém que diante de um desafio na vida, ele é capaz de ir até Deus com base no que Deus é e zero de direito que ele tem. Ele não se aproxima diante de Deus com base na sua justiça. Eu não mereço, eu não tenho direito. Deus, ao chegar nesse final de ano diante de ti, amém. Tudo o que você pede e almeja para o ano, para o final desse ano e para o ano diante de você, para a tua família, não tem nada a ver com a tua justiça, com o que você merece, não é com base no teu merecimento. Ou seja, se depender de você, você não tem direito nenhum. Se depender de Deus, você tem qualquer direito. Tudo está disponível. Antes e depois de Cristo. É uma nova regra na nossa vida. Então você chega no final do ano e diz assim, tudo que Deus deu. E eu queria dizer isso. Eu citei o texto de cura. Aquele leproso foi curado pela graça de Deus. Tem misericórdia de nós. Deus curou o leproso. Aquele grupo de pessoas ganhou dinheiro, promoção, salário, mais do que era devido, pela graça e a bondade do patrão. Provisão é milagre e é bênção de Deus. Cura é milagre, é bênção de Deus. Aquele homem desceu justificado, não porque ele tinha feito grande coisa, mas pela graça e a bondade de Deus. Tudo é dom de Deus. Tudo é presente de Deus. A vida é dom de Deus, é presente de Deus. Jamais crie um senso no teu coração que você tem direito de exigir algo e clamar a Deus com base em alguma coisa que você fez. É só a graça e a bondade de Deus. Nada mais é. E é por isso que o Salmo 113 diz, bendize, ó minha alma, Senhor. Então eu queria desafiar os irmãos a continuarem nesse coração rendido de adoração, de gratidão, de adoração, de gratidão, de rendição, de apreciação. É um privilégio, nós temos Deus ao nosso lado. Tudo o que você tem na tua vida foi puro amor de Deus na tua vida. Tudo o que você tem até hoje foi bondade de Deus. A vida, se você está vivo hoje, porque Deus te deu essa graça. Se você amarrou o sapato do teu sapato hoje, o teu cérebro coordenou com os teus dedos, e você fez um nó, o lacinho que você aprendeu quando você era criança, é porque Deus te deu essa graça. Porque se Deus tirar o fôlego da tua vida, você tranca os dedos, você não faz mais o lacinho. Esse é o coração
do ser humano, do efeito do reino de Deus chegando. Ele veio revelar o quanto Deus te ama e quanto a nossa vida depende dele. E quanto, se você adorar ele, você pode viver o resto da tua vida baseado nessa graça e nesse amor. Você pagou a conta ontem, fez o que você fez, porque Deus permitiu. Amém. Porque eu fiz isso antes. Deus te deu essa graça de fazer. Foi Deus que fez. Então, Salmo 103, não te esquece de nenhum só dos seus benefícios. É um convite que eu faço nesse final de ano. Não esquece de Deus. Quando nós tomamos a ceia, te lembra de Cristo. A ceia nós tomamos porque nós esquecemos. Nós temos disciplinas cristãs importantes de ler a Bíblia, de orar, de vigiar, de andar em oração, tomar a ceia, porque nós nos esquecemos. Nós temos a tendência de achar que nós somos bons. Nós, para o resto da vida, precisamos viver nessa vida de rendição e saber, Deus é maravilhoso, Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso. Eu chego no final do ano, então o meu ponto é, eu chego no final do ano dizendo, tudo que eu ganhei e fiz e eu pude fazer, foi bondade de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos, não esquece de nada. Tudo foi Deus. Deus te livrou e tem milhares de coisas que aconteceram na tua vida que Deus fez contigo, você não sabe ideia ainda do que Deus fez. Então, seja que nem esse homem, o leproso, aqueles servos que foram até Jesus e disseram, muito obrigado, Deus. O coração de adoração, de rendição, o coração humilde, ele se prostra diante de Deus porque ele sabe que a vida dele depende dele. Cada vez que o tempo vai passando na nossa vida, a nossa dependência tem que ser maior, a nossa rendição tem que ser maior. Maturidade espiritual significa rendição maior. Você depende mais de Deus. Não é que você agora é maduro, você é de tal forma experimentado nas coisas de Deus que você sai de cena mais facilmente, porque tudo depende de Deus. Você aprendeu a obediência pelas coisas que você passou e viu que não existe nada melhor do que andar com Deus e servir a Ele e adorar Ele e viver para Ele. Então, o que você faz na tua vida? Você sempre vive e busca um altar a Deus de adoração. Você acorda de manhã grato a Deus, você durante o dia grato a Deus, tudo vem dEle, você adora Ele. Porque cada vez que você volta em agradecimento a Deus, você recebe mais de Deus. Esse é o ciclo. Esse é o reino de Deus. O que é o governo de Deus na nossa vida? Quanto mais você exalta o governo dele, mais ele pode manifestar o reino dele na tua vida. Então, qual é a porta de entrada no reino de Deus? É a adoração. Porque agora tem um novo rei em cena. Jesus nasceu. Emanuel, Deus entre nós. Aqueles que identificam a presença de Deus conosco, e o plano glorioso de Deus, e tiveram a graça de ver isso, a reação única possível é a adoração e gratidão a Deus. Essa é a única. Por isso que murmuração é inconcebível. Então você adora a Deus. Então, ache maneiras, durante a semana, por mais agitada que seja a tua semana, vigia e ora. Tenha certeza que Jesus tem sempre o principal lugar na tua vida. Ele é rei. Amém. E Ele está olhando, por que não voltaram? Quantas coisas nós pedimos para Deus e nós não voltamos? Deus, tem misericórdia de mim. Daí Ele faz alguma coisa, e por que você não voltou? Por quê? Nós fomos treinados a assumir que nós temos direito a certas coisas. E meus irmãos, esse talvez seja a grande renovação na nossa mente.
é chegar num ponto que eu não tenho direito a nada, nem de viver. Porque se o Senhor quiser, amanhã Ele vai te dar o dom da vida. Então, a vida é um presente de Deus. A vida é um milagre de Deus. Tudo é um milagre de Deus. E aí, se você reconhece isso, e essa é a beleza disso, se você entende isso, você é um homem de fé, agora você vive em função dessa realidade. Ou seja, tudo é possível agora. Amém. Na regra humana, você não tem direito a nada. Mas na regra espiritual, você tem direito a tudo. Essa é a beleza entre antes e depois de Cristo. Ou seja, você pode esperar um grande ano de Deus na tua vida. Amém. Se você tiver esse coração, Deus, eu dependo de Ti, cada dia, cada momento, não te esquece de nenhum só dos seus benefícios. Tem um texto só que eu queria poder concluir, está em Isaías 42, e aí nós vamos concluir. Eu não estou mentindo quando eu digo esse é o último texto, porque eu tenho direito a 3 últimos textos, ok? Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Tudo é dom de Deus. Amém. Ele soprou na nossa vida. E o reino de Deus, e talvez a grande questão, então, que nós estamos discutindo, que é o que as pessoas perguntam, amém, nas parábolas, nas histórias, como eu entro no reino de Deus? Como eu faço para entrar no reino de Deus? Eu queria dizer dessa maneira, te esvazia, te rende, te prostra aos pés do rei e adora a Deus. É ali, com o coração agradecido, cada manhã, que você reconhece a grandeza de Deus pelo que Deus fez e que Deus dá acesso para o que Ele vai fazer. Sempre é aos pés dele. Então, no final desse ano, meu irmão, não esquece de agradecer a Deus. Primeira coisa, não esquece. Tudo que você fez e conquistou e fez e aconteceu foi bondade de Deus. Segundo, independentemente do que você fez ou acontecer, o teu coração de rendição e adoração a Deus te dá direito a qualquer coisa. Que Deus inunde o teu final de ano com a sua bondade. Amém? Que Deus visite a tua casa. Que Deus faça coisas inimagináveis na tua vida. Porque isso é o nosso Deus. Amém? E que você ajuste o teu ano de 2024, planejando a viver dessa forma. Deus, eu creio na tua capacidade, não na minha. Portanto, tudo é possível. Então, que Deus te dê um final de ano. Tenta pausar um pouco aos pés de Cristo e dá a glória devida a Ele. Amém. Eu sou um firme adepto, como você já sabe, da ideia de que a nossa vida cristã é uma vida pessoal com Deus. Todos nós precisamos achar o nosso lugar de rendição diante de Deus. Deus quer, amém, se revelar pessoalmente a cada um. Acha o teu lugar secreto que funciona para você, onde você pode baixar a guarda e estar diante de Deus com base puramente na bondade, na misericórdia de Deus, e louva a Deus, agradece a Deus
pela vida. E ali naquele lugar, é o lugar onde fé é gerada. Porque fé vem por meio de Jesus. Ali, você sai daquele lugar ouvindo coisas que você nem imagina que você podia acessar ou tem direito a acessar. Porque é dom de Deus. Você jamais vai ir a Deus e sair de mãos vazias. Então esse é o nosso ciclo. Seja um desses que adora a Deus e honra a Deus. Amém? Glória a Deus. O que você faria se Deus estivesse sentado aqui? Amém. Essa é a vida que nós devemos ter. Honra e adora Ele. Ele é o autor da vida, sabendo que tudo está nele. E ao mesmo tempo, sai daqui crendo no amor dele. Amém? Que tudo é possível. Que Deus te dê um final de ano abençoado, próspero. Quem sabe o que Deus quer fazer ainda nesse final de ano? Nas famílias. Amém? Nós precisamos de muitos milagres nas famílias, de toda sorte. Milagres, relacionamentos, curas. O Deus que visitou a terra de maneira sobrenatural, o que Deus pode estar querendo fazer no teu físico? Amém? É dom de Deus. Tudo é milagre. Então eu te convido a colocar Jesus no centro e crer em Deus. Eu oro a Deus nessa manhã, ao nós concluirmos mais, estamos no final de concluirmos mais um ano, Deus. Senhor, nós te louvamos. Até aqui tu tem nos ajudado, tem guardado, Deus. Deus, nós não entendemos praticamente nada do porquê de muitas coisas. Certas coisas na nossa vida não fazem sentido, nós não encaixamos peça com peça. Tem coisas que nós faríamos diferente. Tudo que nós podemos dizer, ó Deus, é que tu tens sido bom e fiel conosco. E nós, Senhor, nós estamos pedindo a graça para sermos menos resistentes. Senhor, nós não queremos explicação, nós não queremos entender tudo. O que nós queremos é que a tua boa e perfeita vontade se manifeste na nossa vida. E ao longo do processo, ajuda-nos a nos render mais e mais. Então, ó Deus, no final desse ano, ó Deus, talvez muitos aqui não saibam como eu cheguei até onde eu cheguei. Alguns mais que outros vão entender. Deus me guardou, Deus me sustentou, Deus me livrou, Deus me trouxe. Ó Deus, e nós queremos te dar a adoração e a glória devida. Muito obrigado, ó Deus. E como aquele leproso, nós nos prostramos a teus pés. Em rendição, de Senhor, muito obrigado por tudo. E nesse lugar nós adoramos. Tu és o Rei, nosso Senhor. Governa sobre essas nações, ó Deus, e manifesta o teu reino. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus.